Vamos lá. Vou gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre NR20, que trata da norma que fala de segurança do trabalho com inflamáveis e combustíveis. Então, para nós bombeiros aí, não é um assunto conhecido, haja visto que ele vai mesclar aí segurança contra incêndio e emergência química. Haja visto que os produtos que a gente vai citar aqui, inflamáveis e combustíveis, são produtos químicos. Tá? Então, dentro desse conceito, né, a gente vai tratar o curso em módulos, né? Então, primeira coisa é falar das características dos inflamáveis, suas propriedades, para daí explicar e o pessoal entender sobre os perigos e os riscos dos inflamáveis, tá? Então, a primeira coisa que é interessante falar para os alunos e mostrar para que eles entendam a diferença entre líquidos combustíveis e líquidos inflamáveis, além também dos gases. Então, para isso, né, tem certas definições de acordo com os vários tipos de normas, né? Então, de acordo com a NR20, líquidos combustíveis e inflamáveis são definidos da seguinte forma, tá? De acordo com a NR20, que é a matéria em questão, tá? Líquido combustível é todo produto que possui ponto de fulgor entre 60 e 93 graus centígrados. Então, a diferença básica aí, tá, desses combustíveis, tá? Então, é sua temperatura, tá? De ponto de fulgor. Então, aí é interessante você dar uma pausa e explicar que você vai, mais para frente aí nas apresentações, mostrar para eles o que é o ponto de fulgor, tá? Então, falamos de líquido combustível, você também vai falar que todo o produto inflamável, de acordo com a NR20, todo produto que possui um ponto de fulgor, tá, menor ou igual a 60 graus centígrados. E os gases que inflamam com o ar a 20 graus e uma temperatura padrão, que é a temperatura da pressão atmosférica, né, que é uma atm ou 101,3 kPa. Tá? Então, também é interessante explicar para eles a diferença de gases e vapores, tá? Gases, estado natural, e vapores são dispersões das moléculas no ar. E aqui eu fiz uma tabela de comparativo das definições do que seria aí líquido combustível inflamável, tá? Então, a NR20, que é o que a gente estuda, tá? Maior, líquido combustível maior que 60 e menor que 60 inflamável. A NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a BNT 75505, que também vai falar de líquidos inflamáveis, e um decreto-lei que também define aí o que é líquido inflamável, tá? Então, essas são as normativas e cada uma fala, tem uma definição diferente para os líquidos aí. Falando das características e propriedades, tá? Aí a gente entra na parte de explicar o que é ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de autoignição, que aí eu não vou falar muito, que isso aí você sabe de cabeça, né? Da definição. E também nós temos aí, dentro da apresentação, o vídeo mostrando, né, essa parte é interessante. Ele coloca um produto inflamável, tá? E tenta jogar o fósforo lá. Tá? Então, como o líquido ainda não está numa temperatura que solte vapores, ele não vai pegar fogo. E aí, o que ele faz aí? Qual que é a experiência, né? Coloca-se um pouco de água quente, vai colocar o mesmo líquido inflamável. Tá? Então, com o líquido começa a aquecer, ele começa a soltar os vapores aí mínimos, né? Que é a definição de ponto de fulgor. E aí, depois de um determinado tempo de aquecimento, e ele começa a desprender aí os gases inflamáveis, se misturam com o ar, e aí ele vai conseguir, depois de algum tempo, fazer com que haja chama aí, ó. Então, quer dizer que esse líquido aquecido chegou no seu ponto de fulgor. O ponto de autoignição, né, o próprio vídeo já fala, tá? Quando o líquido chega numa temperatura que ele não precisa de um ponto de aquecimento, ele se autoinflama
No caso aí é uma parafina, tá? Lembrando das características, não deixa resíduos, né? Ele queima totalmente. Pressão de vapor, né? Então, isso é interessante também explicar da pressão de vapor de um líquido, que é a sua pressão, a pressão máxima exercida pelos vapores, tá? Entre a fase líquida e gasosa. Um exemplo aqui da pressão de vapor são aqueles acidentes que acontecem quando a pessoa coloca um pouco de gasolina num recipiente que não é apropriado e aí fecha, tampa ele, né? E aí, conforme a gasolina ela tem uma alta pressão de vapor, ela começa a soltar esses vapores, cria uma pressão e aí o recipiente começa a ficar cheio até o momento que ele estoura a tampa, né? Então, por isso que também aí as normativas falam que tem que ser um recipiente apropriado que suporte essa pressão de vapor. Tá? Aí a gente fala um pouco dos efeitos da temperatura. Aqui a gente mostra aí a explosão de um tanque. Isso é um vídeo também, depois passa aqui, ele vai mostrar, né, a questão de um aquecimento externo de um tanque. Aí, em determinado momento, ele libera a válvula para tentar aliviar a pressão interna do tanque, porém não consegue até o ponto em que o líquido vai se evaporando, criando uma pressão maior ainda no tanque e ele chega a explodir. Aqui, então vai mostrar a explosão do tanque e toda a sua ação aí, né, dessa pressão e é uma explosão bem considerável. A fala de pressão atmosférica explica um pouquinho. Aqui é um comparativo do que significa uma atm, né, uma atmosfera. Então, fala em milímetros de mercúrio, quilograma força por centímetro quadrado, 1 bar, kilopascal e PSI, né? Então, a definição do que é uma ATM, né? Então, os valores correspondentes. Os líquidos voláteis, tá? E também é importante passar que eles se evaporam rapidamente em temperatura ambiente. Então, eles passam rapidamente do estado líquido para o vapor. Então, essa facilidade deles passarem do líquido para o gasoso, no caso vapor, eles se tornam os combustíveis mais perigosos aí, porque eles podem se misturar com o ar e aí qualquer fonte de ignição pode causar explosão. Tem algumas características dos líquidos. Aqui a gente fala que toda a inalação desses vapores, né, produzidos por esses líquidos, podem causar intoxicação, né, e efeitos adversos ao sistema nervoso, né? Então, 99% dos líquidos combustíveis inflamáveis, eles podem causar a morte da pessoa que vai inalar ele, por intoxicação e também por asfixia. Aí nós temos aí que tomar todos os cuidados. Dentro da NR20 também tem a classificação dos líquidos. Aí você explica um por um, a classe 1, 2 e 3. E aí é importante perguntar se a empresa possui os líquidos e quais são, para verificar em qual classe que eles estão enquadrados. Te fala um pouquinho dos fenômenos aí, o Bleve, Rollover, né? Então, também para você acho que é tranquilo. Limite de explosividade. Aqui eu mostro a questão da mistura dos gases com oxigênio. O CEATOX, que é o Centro de Assistência no caso de um incidente aí de inalação de produtos tóxicos aí, né? Líquidos combustíveis. Esse é o telefone de emergência CEATOX. Tá? O documento aí que mostra essa classificação dos líquidos aí, que é a FISPIC, né? Aí a gente tem um modelo de FISPIC do GLP aqui, só clicando. Aí entra um pouquinho na questão de falar do triângulo do fogo, até chegar no tetraedro, classificação, no caso aí, né? A gente está falando de líquidos inflamáveis, seria a classe B, né, do combate a incêndio, onde a gente usa pó químico, gás carbônico para o combate a incêndio em classe B, e também temos que falar um pouquinho da espuma, do LGE e tudo mais. Os exemplos aí, quais são os riscos, né, de mexer com
produtos classificados na NR20, vazamentos, incêndios, explosões, lesões, danos materiais, poluição, tá? Alguns equipamentos, materiais que fazem o controle coletivo e individual, né? Amostrador de H2S, que é o gás sulfídrico, que vai fazer o controle desse material, detector de gases, para que não seja detectado qualquer vazamento em locais que fazem armazenamento, controle coletivo individual, né, como mecanismos contra o retrocesso de chama, usados aí em cilindros de acetileno e tudo mais, controles individuais em locais onde haja o trabalho, como o isolamento de área, biombos de serviço de solda, para que esse trabalho a quente não seja uma fonte de ignição e o início de uma emergência. Tá? Chuveiros lava-óleos, no caso de um contato desse produto com os olhos da pessoa. Capelas e laboratórios, que aí a própria finalidade já explica, né? Os controles aí, exposição, quais são os tipos de EPI e assim por diante, tá? Então, aí a gente fala um pouquinho que eu tenho uma estatística, onde o importante é mostrar que a eletricidade é um dos maiores fatores aí da causa de acidentes. Aí pode perguntar para a empresa, verificar como que está aí a questão das fontes dela de eletricidade, dentro desse trabalho com produtos químicos. Mostra um pouquinho do que pode acontecer, né? Um fio descascado ou aí um Benjamin com várias tomadas que pode iniciar aí um princípio de incêndio. Falar um pouquinho de áreas classificadas, que aqui já tem uma definição, é só dar uma lida para eles. Dentro das áreas classificadas, a gente tem os zonamentos, zona 0, 1 e 2, isso aí você aprendeu no curso de PP, eu acho que você consegue trabalhar facinho com isso, né? E basicamente explicar aí da zona 0 e 2, controle de fontes de ignições também é matéria de emergência química, eu creio que para você tranquilo, né? Falar um pouco da eletricidade estática também é importante. Aqui mostra o vídeo explicando sobre a eletricidade estática. Vou apertar o play aqui e mostrar. Bem tranquilo, né? E é isso aí. Então, essa parte teórica aí da NR20, né? Você pode complementar isso fazendo juntamente com o pessoal aí do curso, né? Uma visualização dos produtos, uma análise de risco nos locais, verificar quais são os riscos, se tem alguma coisa errada, fazer um plano de melhoria com eles. Por exemplo, tem um produto químico que pode vazar e não tem um local certo para ele vazar, se ele vai vazar na tubulação de esgoto, uma contenção, falar da bacia de contenção para produtos, se eles têm kit de emergência, eles têm turfa, vermiculita, e quais são aí as FISPICs que eles têm, aí você pegar as FISPICs e comentar uma a uma, explicar os riscos, mostrar na FISPIC lá onde que está a característica do ponto de fogor do produto, verificar se ele é volátil, qual o risco e assim por diante, beleza? Além disso, pega com a Michelle os manuais Abiquim, para mostrar para eles aí como que faz a identificação do produto com o Abiquim, pode falar do aplicativo da Proquímica de identificação dos produtos e para falar dos riscos e quais são os primeiros socorros. E também falar um pouquinho sobre uso de extintores, combate a incêndio propriamente dito aí, beleza?